A garoa caía fria e constante quando eu parei frente ao velho asilo de 2 andares. Por toda parte, os sinais de reforma anunciavam uma nova etapa. Uma nova cara para aquele edifício onde o maltrato, o abuso e a maldade humana foi aplicada e desenvolvida sem escrúpulos e em nome da ciência. Eu abri a enorme porta, entrei e dei de cara com o Sr. Inácio, o vigia do dia que havia conhecido 2 dias antes, quando fiz a entrevista. Depois de uns 5 minutos de conversa fiada, Sr. Inácio pediu que lhe acompanhasse para conhecer o lugar. 2 andares repletos de salas vazias, material de construção e ferramentas. Os vestígios do passado eram pouco a pouco substituídos pelo luxo e conforto de um hotel fino e rico. Depois de tudo visto, chegou a hora de conhecer a sala de controle. Eu fiquei impressionado com o sistema que possuíam. Todos os corredores, todas as portas, todos os cantos do edifício, dentro e fora, estavam ali nos monitores à minha frente. Todas as imagens eram nítidas e com um sistema de áudio que eu podia ouvir e falar com quem quer que fosse, sem sair da sala. Ao notar a minha admiração, Sr. Inácio ressaltou a importância do trabalho e da minha responsabilidade. Não esqueça de fazer as 3 rondas recomendadas. Uma no início, outra no meio da noite e uma última antes de sair. Faça um relatório completo de tudo que aconteceu no teu período. Se for necessário, e somente se for necessário, chame a polícia. Sr. Inácio ainda ficou por uns 30 minutos explicando como usar as câmeras. E às 8 da noite, enquanto saía, perguntou se eu acreditava em fantasma, em assombração. Eu respondi que não e que nunca tinha visto. Pois aqui você vai ver, meu amigo. Pode ter certeza. Depois que o Sr. Inácio saiu, eu fiquei olhando para os monitores, pensando se o que ele disse era sério ou apenas brincava. Eu fiz um café fresco e sentei diante dos monitores, mudando as imagens de uma câmera para a outra. Não via e não ouvia nada de anormal. Mais ou menos à 00:30, eu ouvi um ruído no 2º piso, como se algo tivesse caído. E logo em seguida, uma luz começou a piscar. Eu puxei a imagem da câmera mais próxima da sala e fiquei de olho grudado na imagem. A luz continuava piscando. De repente, um outro ruído. Mas não era igual ao primeiro. Era um outro diferente que me causou arrepios. Um choro. Um lamento. Eu fiquei pensando se devia ir até aquela sala ou se ficava olhando através da câmera. Eu decidi esperar se a pessoa aparecia. Poucos minutos depois, eu vi assustado que uma pequena garotinha apareceu. Olhou para o corredor em direção da câmara e voltou a entrar. A primeira coisa que pensei foi no que disse o Sr. Inácio. Pois aqui você vai ver. Pode ter certeza. Eu saí da sala de controle e fui até aquele piso checar. A sala estava vazia. A garota já havia sumido e não tinha nada que pudesse ser derrubado. Sem poder acreditar que a garota era uma assombração, saí de sala em sala do piso, buscando por ela. Em vão. Às 8 da manhã, Sr. Inácio chegou e eu contei da garota. Ele sentou frente ao computador e ficamos a buscar pela imagem. Não encontramos nada. Em nenhum momento a garota apareceu e nem a luz piscou. Às 8 da noite, eu regressei e Sr. Inácio saiu. Eu fiz a primeira ronda e tudo estava normal. A sala onde a garota havia aparecido continuava vazia. Porém, 2 horas depois, o terror começou. Todas as luzes do primeiro piso começaram a piscar. Eu fiquei de olho nos monitores, pensando apavorado quantas garotas ou assombrações iriam aparecer. Pois se uma apareceu com uma luz piscando, imagina com todas. Eu não sabia o que fazer. Pensei em ligar para o Sr. Inácio, mas o que iria dizer? Que as luzes piscavam? Que estava apavorado? Com medo de que várias garotas aparecessem?
Continuei olhando para os monitores, pulando de uma imagem para outra, tentando ver ou ouvir alguma coisa. Nada. Poucos minutos depois, as luzes pararam de piscar e os horríveis lamentos começaram. Não era somente de uma ou duas pessoas. Era como se todo o piso lamentasse, reclamando e pedindo por ajuda. E as luzes apagaram. Todas ao mesmo tempo. Eu não conseguia ver nada. Apenas ouvia os lamentos que pareciam cada vez mais altos e mais próximos. Eu liguei para o seu Inácio, para o número de emergência e até para a polícia. Infelizmente, o telefone nem sequer chamava. Eu estava isolado e sem conexão. Enquanto isso, os lamentos continuavam com as luzes apagadas. Meu desespero, meu pavor, aumentava. O único a fazer era continuar na sala de controle trancado e pedindo a Deus que tudo acabasse e que a noite passasse o mais rápido possível. Eu desliguei os monitores e comecei a rezar. Por volta das 3 da manhã, os lamentos pararam e eu liguei os monitores. Todas as luzes estavam acesas. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Às 8 da manhã, o seu Inácio chegou. Eu entreguei as chaves do lugar, agradeci por tudo e abandonei o meu trabalho. Hoje eu fico pensando quantos vigias passaram pelo que passei. E se aquelas vítimas continuam a lamentar naquele luxuoso e rico hotel. Te cuida e muito obrigado.